Salve, gente! Aqui é o Bernardi e você está no meu podcast, o meu canal, Bernardi TV, o Podcastionar. Já que eu estou voltando do Maranhão, do Nordeste, Podcastionar é o nome do meu podcast, que aqui a gente questiona, a gente lança um olhar questionador. Afinal de contas, como jornalista, sempre fui pago para questionar, mas o jornalismo de hoje está pago para quê mesmo? Me parece que o jornalismo de hoje, ele está sendo pago, não sei se bem pago, mas pago para não questionar e para virar o leme do barquinho para um lado só. Nós não temos mais um jornalismo que olha as diversas faces de uma mesma notícia, de um mesmo fato, e ele já entrega um produto ali mastigado e julgado e muitas vezes condenado. Então, eu sou um questionador dos meus próprios colegas, os jornalistas. O que aconteceu com o jornalismo? Bom, mas esse não é um fenômeno brasileiro tão somente. É mundo. O que acontece no mundo? E ninguém melhor para tratar destes assuntos, o mundo e a sua influência no Brasil, a soberania brasileira sendo colocadas nas eleições deste ano, do que o meu amigo Marcelo Rossi. Olha, o Marcelo Rossi está aqui, presente, meu parceiro, e eu quero abrir aqui dizendo que eu admiro o trabalho do Marcelo, vejo nele como uma luz nesta escuridão, nesse oceano turvo, né? Você põe aquela máscara de mergulho e mergulha profundamente nos assuntos, principalmente no que tange geopolítica. E eu aprendi muito contigo, Marcelo. Confesso que eu tinha muitas escamas nos meus olhos e ouvindo você a partir da pandemia, foi lá no início, em março de 2020, que eu ouvi o primeiro áudio seu. Disse, cara, eu preciso achar esse cara. Aonde eu acho esse cara? E demorou, assim, porque eu ficava esperando nos grupos de WhatsApp entrar um áudio teu e tal, até eu conhecer o Geopolítica e Operação Retomada, ainda incipiente, pequenininho, que é o teu canal de YouTube. Marcelo, que bom que você está comigo aqui, brother. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal, no seu programa, podendo falar alguma coisa, podendo esclarecer as pessoas, né? Veja, o Geopolítica e Operação Retomada, como eu disse, nasceu de eu estar olhando assim que os meus áudios de WhatsApp estavam vagando por mais de 40 canais diversos no YouTube. Então eu senti a necessidade de centralizá-los em um canal só. Outra ideia que eu tive foi porque na época eu escrevi 2 livros, não é? Aí vocês, quem está ouvindo a gente aqui deve lembra da Bíblia narrada pelo Cid Moreira, aquela história do livro narrado. Aí eu criei o canal, falei assim, bom, eu vou narrar o meu livro, vou colocar uma musiquinha de fundo, botar um pouquinho de emoção e colocar lá no canal do YouTube. Aí eu pensei, falei, poxa, mas o canal vai ser só isso, o pessoal está usando os meus áudios. Aí deu aquele estalo, né? Então o canal vai ser Geopolítica e Operação Retomada, que é o nome dos 2 livros que eu escrevi, né? O 1 e o 2, né? Então foi assim que nasceu o canal há 2 anos atrás, lá no final de maio, início de junho de 2020, no auge daqueles dias da pandemia, né? As pessoas estavam, né, olhando para cima, o que está acontecendo? Muita gente, né, nunca tinha vivido... Ninguém estava entendendo nada. Nem eles que estavam em cima da pirâmide estavam entendendo alguma coisa. Exatamente. Né? O que acontece é que aquilo foi o início de um processo de dominação, então, que os financistas, né, os controladores globais, os donos do mundo, vêm impondo à humanidade há alguns séculos. Né? O planejamento é você ter uma elite de poucas pessoas que governem todas as nações, que tenham marionetes nos governos de todas as nações. Isso nos remete a um livro do escritor Aldous Huxley, quando ele escreveu Admirável Mundo Novo e As Portas da Percepção. E ele dizia nessas obras maravilhosas que a verdadeira ditadura teria a cara da democracia e poucos haveriam de dar conta, né, de que estavam vivendo dentro de um regime que, né, suspeito. Né?
Aí vários filmes foram surgindo, Hollywood sempre vem mandando recados através dos filmes. Tem um filme muito famoso com aquele ator Christian Bale, do Batman, o filme chama Equilibrium, né? Tem também o livro, a obra de George Orwell, muito famoso, 1984. Eu li esse livro lá atrás, no ano de 1982, 2 anos antes do ano ficou esperando onde tudo se passa. 84 porque chegar. tinha naquela época educação moral e cívica nas escolas. O SPB. E o meu professor de... Não, na época foi na matéria de OSPB, ele mandou ler o livro para depois fazer a prova, né? Ele tinha uma prova para ver se o cara tinha lido o livro ou não. E era claro que ali, na verdade, era um comunismo tecnocrata onde se controlava as pessoas através do grande irmão. Aliás, o programa... Ali foi o teu despertar? Não, eu era muito jovem, né? Eu tinha 14 anos de idade. O meu despertar foi pouco a pouco, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sempre faço uma analogia no meu canal às pedras de um quebra-cabeça, que você vai montando as pedras até você enxergar a figura. Sim. Então o meu despertar foi isso, eu enxerguei a figura, mas as pedras eu fui colocando lentamente na minha vida, durante muito tempo, né? Mas assim, o choque principal foi que eu trabalhei no mercado financeiro e eu pude perceber o tipo de personalidade das pessoas que trabalham nesse setor. Eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada com aquilo tudo, que o mal, literalmente essa palavrinha de 3 letras, o mal estava encalacrado ali, estava vindo dali e se dissipando, né, no mundo e no Brasil, no Brasil e no mundo, melhor dizendo. Ou seja, a Bíblia até tem um texto que diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Sim, porque é o seguinte, aqueles que mais têm dinheiro, ao invés das pessoas pensarem assim, o cara tem muito, ele está satisfeito. Não está satisfeito. É uma ele quer gana, ter... é uma avareza total. Porque aí ele ele começa a pensar em poder. Eu quero ter o poder, eu quero controlar tudo. Aqueles que já têm todas as suas necessidades, né? E tem aquela história das pirâmides das necessidades sociais, não é? Você tem a necessidade, a primeira é a alimentação, depois a educação, depois você vai constituir uma família, você tem que, né, criar os seus filhos, a educação dos filhos, comprar sua casa própria. Exatamente. A última das necessidades daqueles que não têm mais necessidade nenhuma é ficar pensando em como obter mais poder, né? E o poder advém do dinheiro, o dinheiro mantém o poder, é um círculo vicioso e o mal nasce daí, exatamente. Nós vemos poucas pessoas, por exemplo, como um Silvio Santos, que embora tenha ficado bilionário, mantém os hábitos de um homem de classe média. Mas eu tenho história do Silvio Santos que eu vim para São Paulo, Marcelo, lá nos idos de 95, e vim trabalhar no SBT, vim a ser apresentador do meteorologia, né, o Weatherman, o Homem do Tempo, e depois fui ser repórter do Aqui Agora. E quando eu saí do SBT, naquela época o SBT tinha a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, assim, foi Grêmio e Palmeiras se engalfinharam lá, 5-1, 5-0. Eu lembro disso. Olha, eu fui no estádio naquele jogo. Você é palmeirense? Eu sou palmeirense. E eu sou gremista. Não, na verdade é o seguinte, naquela época eu namorava uma menina que morava perto do estádio. Foi o seguinte, o Grêmio ganhou de 5-0, o Palmeiras tinha que devolver o 5-0 aqui no Parque Antártica. Rapaz, aí o Jardel, na época, jogava pelo Grêmio e fez o primeiro gol. Eu acho que foi o contrário. O Palmeiras ganhou de 5-0 lá e o Grêmio ganhou de 5-1 aqui, não foi? Não, foi o contrário. Foi o contrário? Aqui o Palmeiras ganhou de 5-1, então tinha que ter mais um gol. Rapaz, eu tava na casa dessa minha namorada da época, que morava a 50 metros do estádio, né? E os portões já estavam abertos no final do jogo. Faltava 15 minutos para acabar o jogo e um gol para o Palmeiras. Eu fui para o estádio e, vamos lá, seja o que Deus quiser. Saí correndo, fui para o estádio ver aquilo, né? Entrei, foi um arrepio, porque a torcida inteira gritando Palmeiras, Palmeiras, mas não deu, infelizmente não deu.
o Grêmio levou, né? Mas então, aí o Silvio Santos naquela época, esse campeonato Copa do Brasil, estava um sucesso, eram anúncios, o SBT estava com uma audiência gigante, foi quando eu cheguei em São Paulo. O SBT pagava 14º salário. E eu sempre ouvi do Silvio Santos, né? Ouvi as pessoas que trabalhavam com ele, da honestidade dele. E é um homem corretíssimo. Sim. É um homem. Quando eu fui demitido do SBT, eu recebi não só a minha rescisão, como mais. Ou seja, de tão correto que ele é. Mandava cesta básica. 6 meses depois, ainda você tinha plano de saúde e cesta básica. Porque, então, ele realmente é um cidadão diferenciado. Né? Você cita o nome do Silvio Santos, eu tenho que fazer essa homenagem a ele. Mas eu preciso fazer homenagem ao meu convidado, né, cara? Que o Marcelo aqui é responsável por abrir meus olhos, eu acho, por meu despertar para muitas coisas. E, Marcelo, depois que a gente começou a conversar e eu comecei a ouvir os teus áudios, porque o teu canal é basicamente de áudio, por isso que você está aqui hoje, ó. Aqui é o canal do Marcelo, está aqui gravando hoje. Ó, né? Eu percebi algumas coisas, Marcelo. Você colocou alguns pontos de interrogação, porque quando a gente está dentro de uma redação, quando a gente está dentro de um problema, você não consegue olhar muito distante. Você tem que se descolar dele para enxergar. E aí eu percebi, Marcelo, que nós temos aí 10, 12 grandes agências de notícias. E que elas têm um padrão. Há uma uniformização de notícias. E vamos pegar a maior delas? Qual que é a maior delas? A Reuters Thomson, que em 2017 que ela se tornou Thomson, né, que é uma canadense que compra parte da Reuters. Onde está a maior expertise da Reuters? Justamente no mercado financeiro. E o mercado financeiro é ditado pelo humor. Né? O humor do mercado financeiro é ditado pelas notícias. Então, eles prestam serviço aos grandes conglomerados, os metacapitalistas. Olha aqui a gente montando quebra-cabeças, né? Exato. E aí, Marcelo, eu percebi, tem o teu dedo, na verdade, tem a tua indicação. Cara, olha diferente. Tanto é que eu postei um dos meus maiores twitters, que mais deu repercussão, foi assim: se você tão somente lê uma notícia, você não está informado. Você está manipulado. Você precisa ter crítica quando lê uma notícia. Se eu ler uma notícia, aquilo não é a verdade. Aquilo ali, a caneta de um jornalista, tem uma tinta que está ideologicamente contaminada. É o seguinte, Mas eu queria só completar. Sim. Nós temos 10, 12 grandes agências. EFE, que é a francesa, France Press, que é a EFE, que é a espanhola, France Press francesa, AP News, BBC de Londres, Deutsche Welle na Inglaterra, você tem Bloomberg, que também é mercado financeiro, você tem Reuters, você tem grandes agências no Ocidente. Eu não conheço muito bem o Oriente, a Ásia, para trazer mais elementos. Se você olhar cada agência e as suas notícias, você vai ver padronização de informação. Trocam elementos, mas a estrutura da notícia, o fim é o mesmo. O que denota para mim, como hoje um crítico, aluno de Marcelo Rossi, eu percebo que há um comando. E se a gente olhar mais detidamente, 2 grandes fundos de pensão, fundos de investimento, o BlackRock e o Vanguard, donos da maior parte das grandes empresas, por exemplo, da Coca-Cola e da Pepsi, da PepsiCo. E aí você vai ver que eles também estão enfiados dentro do setor de informação. Por quê? Porque a informação é o que dita o trote, o cavalgar da humanidade. E aí nós estamos... Agora a palavra é sua, Marcelo. Seja bem-vindo ao que a gente chama nos meios militares de guerra de 5ª geração. Porque é o seguinte, a arma de comunicações é uma arma muito importante numa guerra. A partir do advento da televisão, veja, antigamente, vamos voltar aos anos 40, você tinha o quê? O rádio e o jornal, a mídia escrita. Tem uma situação que nos remete aos anos 30, onde Orson Welles, o cineasta famoso Orson Welles, através de um programa de rádio, gerou pânico em toda a cidade de Nova York, porque ele narrou uma provável invasão dos aliens. Então, ali a gente percebeu o poder da comunicação, né, para você moldar a opinião das pessoas, né? Você gera medo, você gera pânico, você pode gerar alegria, todos os sentimentos, né, que as pessoas
podem ter mediante o que elas ouvem, né? Elas acreditam piamente na comunicação. Então, esses grupos de financistas, eles entenderam que dominando a arma de comunicações, dominando o setor de comunicações, você teria um controle completo e total sobre a humanidade. Você daria a agenda que você deseja para a humanidade. Então, é aquele negócio. Vamos dar um exemplo crítico. O Bolsonaro é um cara, né, é um genocida. Aí todo mundo começa a falar, Bolsonaro é um genocida. Pronto, eles fabricaram. Enquanto isso não é uma verdade, entendeu? Então o que acontece, infelizmente, é assim. A mídia funciona como um dono de um papagaio, onde o papagaio é a massa da humanidade que sai repetindo o que o dono diz e aquilo é celebrado como se fosse uma verdade absoluta. Ou seja, eles criam as verdades absolutas que lhes favoreçam. Eles ditam as regras. Exatamente, né? Esses são os financistas. Por exemplo, quer ver uma coisa? A Amazônia está pegando fogo. O mundo inteiro incendiou a Amazônia. E o que tinha lá? Meia dúzia de focos de incêndio periféricos, porque no coração da Amazônia não pega fogo. Veja, cabe o continente da Europa dentro da Amazônia, uma floresta tropical. Imagina não tem se como pegasse pegar fogo a Amazônia inteira, o mundo inteiro estava cheio de fumaça. O problema é o seguinte, a educação nos países, ela despencou, o nível despencou. Obviamente que também tudo programado por esses caras. Né? Mas esses caras programaram uma idiotização gigantesca da humanidade. A humanidade está idiotizada. Eles vieram para eles tinham que fazer, eles pensaram o seguinte, nós temos que conquistar o mundo. Para a gente conquistar o mundo, nós temos que tomar o coração das pessoas e a mente das pessoas. Isso foi um processo trabalhoso, demorou séculos. Esses caras estão aí há séculos. Vejam, uma dinastia de banqueiros famosa, alemã, que depois se instalou na Inglaterra, eu não vou citar o nome aqui diretamente, eles, antigamente, o que eles faziam para se informar? Trocavam mensagens através de pombos correio, né? Então, há 2 séculos... Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp na época, era pombo correio. Então, o que eles fizeram? Eles mandavam informações falsas. Para quê? Para obter ganhos na Bolsa da Inglaterra, na Bolsa de Valores. Então teve aquela famosa informação falsa na época de que o Napoleão tinha vencido a guerra, a Batalha de Waterloo sobre o Duque de Wellington, quando foi justamente o contrário. Então quando a notícia verdadeira chegou, eles realizaram e fizeram um lucro mastodôntico. Ou seja, a mesma coisa está sendo feita hoje. Exatamente, só que numa proporção muito maior. Né? E aí tem também uma coisa que eu faço muito lá no Geopolítica e Operação Retomada, porque eu sou cristão. Então a gente tem uma intersecção com o livro do Apocalipse, que foi escrito em linguagem figurada por João. Mas o livro do Apocalipse, ele está mostrando essa guerra final da humanidade. Esse momento final em que essas dinastias de banqueiros, de financistas, tentam obter o controle total da humanidade. E para isso, o que eles têm que fazer? Afastar Jesus Cristo, afastar a religião do coração das pessoas. Então, por que eu chamo de guerra do cume da montanha? Imagina uma montanha muito alta em que, hoje, a guerra é travada lá em cima. A elite financeira tentando impor essa nova ordem mundial ao mundo, enquanto existe lá em cima também uma elite militar, uma elite da inteligência militar de várias nações. Hoje quem lidera, né, nesse momento atual, quem vem liderando essa inteligência militar é o presidente russo, Vladimir Putin, que é oriundo de uma agência de inteligência militar, da KGB, não é? A KGB foi uma agência de inteligência, embora tenha servido ao regime comunista soviético da época, a gente tem que dispersar a ideologia comuno-socialista e nos atentarmos ao fato de que a KGB era nacionalista, né?
Então, o que ficou foi o espírito nacionalista em Vladimir Putin, que as pessoas não devem confundir com ideológico economismo. Exatamente. E esse espírito nacionalista é o que se levanta hoje em várias nações contra a dominação dos banqueiros. E isso é que o Bolsonaro, as pessoas não entendem. Por que o Bolsonaro se tornou um mito no Brasil? Porque ele levantou esse espírito nacionalista dentro das pessoas. Hoje todo mundo é orgulho de ser patriota, tem orgulho, levanta a bandeira. Algo que ficou dormente nas gerações por muitos anos, que voltava de 4 em 4 anos quando o Brasil jogava na Copa do Mundo, agora está latente no coração dos brasileiros. Por isso é que ele é o mito. É verdade. Não é? Você trouxe aqui a questão do ser cristão. Eu estou chegando de viagem, cheguei atrasado, peço perdão que eu cheguei atrasado para o nosso programa. Estou chegando de São Luís do Maranhão, também visitei um pouco o interior do Maranhão e eu fui dar uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, exatamente, perceba só, exatamente no Centro Acadêmico Paulo Freire. Imagina, né? Só que lá, por um alinhamento dos astros, o reitor permitiu que fosse feito lá o primeiro foro cristão conservador. E eu fui um dos palestrantes. E aí falei e trouxe o teu nome no foro. Falei do teu nome e depois eu fui pregar na igreja mais lá. Inclusive, quem gostaria de assistir, porque eu também sou pastor, né? Além de cristão, eu sou pastor. Se você quiser assistir o culto do dia 3, das 18 horas, quem pregou fui eu. E eu falo do nome do Marcelo durante o culto. Você pode acompanhar no canal TV 12+. Mais 12 TV, no canal do YouTube. E o que eu falo, Marcelo? Você trouxe à luz, numa das tuas falas, que o Apocalipse fala de uma personagem chamada a Grande Prostituta. E você me revelou, eu entendo que houve ali uma revelação do Espírito Santo para você. A Grande Prostituta, aquela que seduz as nações, é a imprensa, é a mídia, como um todo. E é isso mesmo. Eu vou além, não é exatamente a mídia, mas é o conjunto que forma a mentalidade das pessoas. É o setor da educação, aliado à mídia, não é? Aliado também ao que a gente chama de aparelhamento de todo aparelhamento dessas pessoas que estão encalacradas em cargos especiais para trabalharem para a agenda dessa gente. O Deep State, vamos dizer, o Estado profundo. Então você tem o sistema educacional que perverte a mente das pessoas, você tem a mídia que passa para as pessoas, ela sendo usada como arma de comunicações, passa a verdade que os financistas querem passar às pessoas, né? Que é a verdade para eles, né? A verdade que convém. Né? E tem todo aquele aparelhamento que está aí dentro das instituições trabalhando para essa pseudo-verdade. Esse conjunto de situações, né, essas 3 coisas, é que você tem numa linguagem figurada que João fala a grande meretriz, que cavalga junto à besta. Veja, a besta de 7 cabeças... Ele diz o seguinte, vamos lá, presta atenção. E lá no meu livro Operação Retomada eu coloquei essa figura. Ele diz que a besta que ele viu, né, no sonho ali que ele teve na ilha de Patmos, ela tinha o corpo esguio de um leopardo, tinha patas de urso, ficava de pé, e a cabeça de um leão. Aonde que tem essa besta? Onde tem essa figura? Nos brasões das grandes dinastias. Você vê aquele leãozinho de pé lá, com aquela pata comprida, magrinho. Aí ele falava assim, mas tem também 10 chifres e 10 coroas, que são os reinos que estão junto com a besta. Ou seja, você tem as monarquias europeias, que não foram derrubadas, porque esses caras derrubaram vários impérios, financiando as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e você tem também esse conjunto de 7 cabeças. Aí, durante uma época, eu ficava assim, poxa, por que 7 cabeças? Né? Ou seja, são 7 pessoas que tomam as decisões, então, pelo que acontece no mundo. Outra coisa que tem que ficar claro, que João falou, o grande dragão, Lúcifer, deu a essa besta o poder de governar o mundo. Não é? Aí um dia eu estava assistindo
vídeos na internet e eu vi um vídeo do ex-governador do estado do Minnesota, que é o senhor Jesse Ventura. Um vídeo bem interessante, em que ele traz uma médica para uma entrevista, uma médica americana, chamada doutora Raima Libow. E essa médica estava apavorada, estava desesperada, porque ela teve uma paciente que revelou a ela, né, que o culling, em inglês a expressão culling, o matadouro, haveria de começar em pouco tempo. Então ela foi viver fora dos Estados Unidos com medo do que seria o matadouro, não é? E aí ela disse que essa paciente que ela atendia, que ela era uma médica, que eles não citam o nome, mas aparece rapidamente a foto da mulher de um ex-presidente americano e que disputou as eleições para virar presidente americana também. Essa mulher era, então, que dá a entender ali, a paciente da doutora Raima Libow, que revelou a ela que acima dos grupos de bilionários, de todas aquelas instituições que a gente conhece, o Conselho de Relações Exteriores, o Clube de Bilderberg, o Clube de Roma, o Clube dos 300, a Comissão Trilateral, o Fórum Econômico Mundial de Davos, atrás de todas essas instituições globalistas, dos donos do mundo, por trás deles existem 7 homens, exatamente 7 homens que tomam as decisões que são passadas a todas essas instituições. E ninguém sabe quem são esses 7 homens que tomam essas decisões. Nós somos apocalípticos aqui, né? E falar em terceiro templo, que o templo foi destruído em Israel, está tudo pronto lá para a construção do terceiro templo, né? Já tem até o candelabro de ouro, está lá exposto no bairro judeu de Israel, 43 quilos de ouro, tem esse candelabro, está numa redoma de vidro, e todos os materiais para a construção do terceiro templo já estão comprados. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha até nomeado a comissão para a reconstrução do templo. Isso também é bíblico, é apocalíptico, ou seja, nós temos uma sinalização. Mas antes do mundo acabar, que não acaba. Não, na verdade, Apocalipse não é revelação. Acabar. É revelation. Veja, eu não sou um homem religioso, eu sou cristão. Eu não frequento igrejas, eu não sou um homem religioso, assim, no sentido da palavra. Eu sou um praticante. Eu sou cristão, acredito no sacrifício de Jesus. Tem os fundamentos Cristo. bíblicos, judaico-cristão. Exatamente. Né? O que acontece, né? Vamos lá. O cristão fala, eu acredito em Cristo. Não é isso. Cristo veio aqui à Terra, você tem que acreditar na forma como ele viveu. Porque o sacrifício dele ter vindo para essa terra não foi para morrer e para você, eu acredito que ele existiu. Não é isso. Até porque ele é um personagem histórico, né, que a gente não tem dúvida nenhuma de que ele existiu, de que ele passou pela terra. Mas você tem que sacrificar que aquele tipo de entender, né, que aquele tipo de vida que ele levou é que é a vida correta. Ou seja, o completo despreendimento de toda essa matéria que existe nesse mundo. Porque, segundo ele, esse mundo não é a vida verdadeira. A vida verdadeira você vai alcançar depois, mediante a tua experiência nesse mundo. Você vem para esse mundo para crescer, para adquirir uma certa experiência, para depois sair desse mundo e viver a verdadeira vida. E, no entanto, esse mundo é tomado por, infelizmente, por pessoas que acreditam que essa é a vida plena. Não é? Isso também a gente tem que ler. Por isso que são tanto egocêntricos que querem todo o dinheiro para eles e todo o poder para eles. Veja, olha... Enquanto que Jesus veio ensinar que é dando que se recebe. Exatamente. Bernardo, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou fazer, em fevereiro, agora, próximo, 55 anos de idade. Eu lembro como se fosse ontem do meu aniversário de 18 anos. 37 anos se passaram num piscar de olhos. Ou seja, quanto tempo mais eu tenho de vida? Eu tenho 55. A ampulheta já está com mais areia embaixo do que ali em cima. Exatamente. Né? De saúde, quanto tempo eu vou ter em plena saúde? 20 anos. Se eu me cuidar bastante. Perder a barriguinha, 20 anos de vida saudável, vai passar num instante, a vida acabou. A Bíblia fala que exatamente. A vida é curta. Então eu pergunto, vale a pena você
atravessar a tudo e a todos, criar, né, inimizade entre as pessoas. Vale a pena o que os banqueiros estão fazendo? Eles vão ser donos de alguma coisa? Não! Caixão não tem gaveta? Não vale a pena. Não vale a pena. Os caras entregaram a alma para o lado das trevas e isso não vale a pena. É uma conspiração real. Ela começou nos mundos espirituais e está aqui no mundo físico. Esses financistas servem a Lúcifer. Por quê? Porque eles se apaixonaram pelo dinheiro, pelo que o dinheiro pelo vil metal pode proporcionar. Só que o dinheiro não compra a vida. Mas veja, eles podem durar 20 anos a mais, podem morrer com 100 anos. Vale a pena você viver, né, com a saúde ruim? Porque o David Rockefeller morreu com 101 anos, ele ficou 10 anos numa vida entrevado, né, de uma certa maneira sendo arrastado numa cadeira de rodas. Marcelo, vamos falar um pouquinho aqui? Saindo um pouco da religião, de política do Brasil, né? Depois eu vou revelar que ambos aqui são pré-candidatos. Mas eu queria entrar aqui, Marcelo, como é que o globalismo vê o mundo, o Brasil, né? O que esses globalistas veem no Brasil? Eu, por exemplo, estou vindo de uma região, passei hoje na porta de uma refinaria de petróleo, tá? Chamada Premium, que foi lançada em 2010. É lá em Bacabeiras, no interior do Maranhão. Passei hoje na porta, tem questão de 6 horas atrás. Essa refinaria Premium de Bacabeiras, o PT investiu 2 bilhões de reais, o governo, a Petrobras, investiu 2 bilhões de reais e não saiu da terraplanagem. 600 mil barris de petróleo seriam produzidos ali, basicamente diesel. Tornaria o país não só independente neste combustível, como passaria a exportar. O Brasil ali tem minérios, no Maranhão, onde eu estava, com uma fartura, e trens carregando, eu vi hoje isso, os trens carregando os minérios até o porto de Itaqui. E o que nós temos? O Brasil é um país gigantesco, que hoje produz comida para 1 bilhão de pessoas no planeta, e está pronto para entrar numa nova era de chegar a produzir comida para 3 bilhões de pessoas no planeta. Tem nióbio, tem riquezas, tem sol abundante. Nós temos uma cultura maravilhosa. E o que acontece? Que o Brasil é pobre, Marcelo. É o globalismo que não deixa o Brasil enriquecer porque é um país rico. Exatamente. O que acontece no Brasil é uma soma de informações ou falta de informações com a educação pífia, né? Ou seja, eles construíram o cenário ideal no Brasil para você deixar um cara passando fome ao redor da maior quantidade de comida do mundo. É literalmente isso aí, né? Ou seja, o brasileiro é rico e não sabe. A riqueza vai para fora. Basta ver o que eles estão fazendo ali com a nossa Amazônia. O fizeram durante muito tempo, né? Desde a ascensão do governo Bolsonaro, isso não acontece mais há 3 anos atrás. Mas eles estão insatisfeitos, eles querem voltar a explorar as riquezas do povo brasileiro na Amazônia através das suas ONGs. Veja, você falou do PT, vamos lá, o PT é um grupo que também lutou contra a nova ordem mundial. Mas é uma luta que não interessa ao povo, sabe por quê? Porque é o seguinte, pega o modelo chinês. A China também é inimiga hoje, rompeu com a nova ordem mundial, né? A China tem um modelo próprio e o Xi Jinping já fez discurso na TV estatal ao povo chinês, dizendo que a China vai sair na frente nessa provável nova ordem mundial que está surgindo no horizonte. O que isso significa? Que toda essa ala comunista, né, avermelhada, marxista, querem seguir a China, querem ir na onda da China, né, apesar de estarem contra a nova ordem mundial. Mas esse padrão de vida, esse estilo de vida, esse socialismo chinês, isso não interessa para nós. Não é dessa maneira que eu quero lutar. Eu quero lutar tendo o bem mais precioso, defendendo o bem mais precioso que eu possa ter, que é a minha liberdade. Esse regime chinês não oferece liberdade para nenhum cidadão, né? Oferece muito pelo contrário, oferece pressão, oferece perseguição. Veja o que eles estão fazendo ali com os uigures, com os cristãos também. Então, eu quero lutar contra a nova ordem mundial, mas não do lado da China. Eu quero lutar contra a nova ordem mundial, sendo uma luta mais limpa, uma luta justa,
pelo lado da liberdade, pelo lado da soberania. Então não interessa isso que a esquerda socialista vem praticando. Até porque, como é que você pode lutar contra os donos do mundo implantando o mesmo regime que os donos do mundo criaram? É impossível. Né? Você vai trocar o A, ou diria, você vai trocar o 6 pela meia dúzia. Não vai mudar nada, nós vamos continuar sendo escravos. Não escravo dos Rothschilds, não mais escravo dos Rockefellers, mas escravos de toda essa casta vermelha, essa casta de socialistas, né, que não tem apreço nenhum pela humanidade. Isso a gente não pode admitir no Brasil. Só que eles estão aí há 40 anos dominando corações e mentes. Por isso é que é uma luta ingrata. Nós estamos lutando contra 40 anos de dominação. Dominação de corações e mentes. Marcelo, e esse personagem que hoje habita o Palácio do Planalto? O que você me fala de Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil frente a tudo isso no mundo? É um homem, como eu já disse, que representa os anseios patrióticos e de liberdade do povo brasileiro, né? A grande massa que acredita na liberdade, que acredita no patriotismo, que acredita que o Brasil... Que despertou o patriotismo no Brasil inteiro, né? Sim, estava lá dentro do coração e ele despertou, ele tocou para fora. Esse é o Jair Messias Bolsonaro. Um homem que também tem os seus defeitos, né, tem as suas virtudes, mas que está, acima de tudo, lutando. Eu digo que o Brasil não tem mais democracia. Sabe por que não tem mais democracia? Posso explicar aqui rapidamente por quê? Veja, vamos lá. O presidente teve 58.800.000 votos contados oficialmente. Quase 59 milhões de votos. Aí, no entanto, você pega um partido de esquerda como a Rede Sustentabilidade, que no Brasil inteiro, através de 3 parlamentares, não contabiliza 400 mil votos. Eles não têm 400 mil votos no Brasil inteiro. No entanto, tudo que o Jair Bolsonaro propõe ao Brasil, né, decretos, normas, etc., vai essa Rede Sustentabilidade provocar o judiciário, que no final vai lá e dá o ganho de causa para a rede. Ou seja, que democracia é essa, aonde 400 mil votos minguados, mal representados em uma nação de 200 milhões, que democracia é essa que 400 mil votos afronta 58.800.000 votos com o aval de um poder judiciário? Que democracia é essa? Sendo que a democracia é o governo da maioria. Nós estamos vivendo literalmente a ditadura da minoria. As pessoas precisam se atentar a isso. O poder que emana do povo não emana mais do povo. Mas, além disso, Marcelo, vamos lembrar, em 2005 nós tivemos um plebiscito da liberação das vendas de armas. E o que aconteceu em 2006? Não deixaram. Nós tivemos que entregar as armas. Às vezes a gente precisa falar uns palavrões para deixar claro como são as coisas. Esses caras estão cagando na cabeça do povo. Essa é a palavra literal que a gente tem que usar aqui. Estão cagando na cabeça de quem paga os impostos, do povo brasileiro, que é soberano. A decisão do povo tem que ser respeitada. E esses caras estão cagando para a escolha do povo brasileiro. Agora, Marcelo, o que a gente ouve dos nossos iluministros, né, iluminados, que está sendo afrontado, estão sendo afrontadas as instituições democráticas. Por acaso, o STF é uma instituição democrática? Veja, o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição democrática? As instituições, elas representam o Estado de Direito, não é? Elas representam um Estado democrático de direito. Então, a obrigação das instituições, representando o Estado democrático de direito, é ouvirem e participarem da escolha da grande maioria do povo brasileiro. A democracia onde está? Está nas instituições? Não. O Estado de Direito está nas instituições. A democracia está na escolha soberana da maior parte do povo brasileiro, para o qual todas essas pessoas estão literalmente defecando em cima. Marcelo, interessante que você traz aí, as instituições são uma coisa, mas elas estão a serviço
daqueles que têm o poder, que deveriam ter, pelo menos. Mas se o primeiro artigo da Constituição já não é respeitado, os demais são. Parece-me que não. Se o primeiro já é pisado em cima, os outros são mera figuração. Veja, a gente também precisa entender qual que é o artigo 1, né? O poder, todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes. Se o representante não está exercendo o poder que o povo lhe emanou, ele tem que ser retirado. E quem é o representante do povo? Só aqueles que o povo vota? Não, aqueles que também alcançam cargos indicados por aqueles que o povo vota. Vocês estão entendendo? Ah, esse aqui o povo não votou, mas espera aí, o povo votou em alguém que foi lá e colocou aquela pessoa naquele cargo. Então ele tem que obedecer também o poder que emana do povo. Poder emana do povo. Maioria, da né? maioria. Da maioria. O Congresso não é a maioria, daí mas o vem, governo é a maioria. Sim, aí vem, agora voltamos então, por que a arma de comunicações é tão importante para esses donos do mundo, para os dominadores globais? Para confundir a cabeça das pessoas, para as pessoas não enxergarem que isso está acontecendo. Quantos aqui que estão nos ouvindo hoje, ou estão nos vendo hoje, tinham a noção de que 400 mil votos da rede sustentabilidade estão afrontando 58 milhões e 800 mil votos do presidente desde que ele começou o mandato? Quantos aqui têm essa noção? Poucos, não é? Verdade. Então, a gente tem que se atentar aos detalhes, pesquisar, olhar. Peraí, quem que esse cara, quantos votos ele teve? Por que ele está afrontando tal pessoa que tem muito mais representatividade? O presidente Jair Bolsonaro tem muito mais representatividade do que esse senador que o afronta constantemente, que foi reeleito em 2018 com 264 mil votos, que é um senador da rede. E, no entanto, esse senador está o tempo inteiro tentando derrubar o presidente. Agora, isso é democracia, onde um homem que tem lá seus míseros 264 mil votos vai afrontar constantemente um outro com 58 milhões? Isso é a democracia? Isso representa o desejo soberano do povo brasileiro? Não. Essa é a pergunta que eu faço aqui. Só, né? Ô Marcelo, e o que se espera do Senado, de um senador, e o que esperar de um deputado federal? Porque a nossa Constituição dá muito poder à Câmara e ao Senado, que não estão exercendo, e quem está tomando muita frente de tudo é o STF, por isso que há uma exorbitação de poder. Veja, o que esperar de um senador, o que esperar de um deputado federal? Vamos lá. Eu faço essa pergunta propositiva, inclusive, porque daqui a pouco eu vou revelar. Tá, é o seguinte, até 2018 aconteceu muito. Eu tinha um Facebook muito ativo em 2018, e as pessoas vinham assim, me dá nomes para deputado federal, estadual e para senador, que eu só pensei no presidente e no governo do estado. Isso é um erro fatal, e que nos dias de hoje vai levar as pessoas para o abismo. Porque você acabou de falar, a Constituição dá muito poder ao legislativo, representado por deputados federais, deputados estaduais, né, nos estados, e senadores também no âmbito federal. Então é o seguinte, meu caro ouvinte aqui, meu caro amigo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, você tem que saber, você tem que escolher uma boa pessoa para ser um deputado federal, um deputado estadual e um senador. Como é que você vai colocar todo o peso das decisões nos ombros do presidente? A caneta do presidente, dentro dessa Constituição, dentro dessa democracia estabelecida, desse peso dos três poderes na decisão, a caneta do presidente tem um peso relativo, não é? Ele não tem poder de mudar tudo. Então aí, devido aí, a gente está esclarecendo muito as pessoas esse ano, né? Em quase todos os áudios que eu digo lá no meu canal eu estou falando isso, da necessidade das pessoas também saberem escolher bons representantes legislativos e governadores. Porque senão, meus caros amigos, senão vocês vão ter que obedecer aí a nova ordem mundial dos financistas. E aí não vai ter mais para quem correr.
Então, sentem com suas famílias, discutam com seus filhos, sobrinhos e netos, escolham boas pessoas, né, como senadores, como deputados estaduais, deputados federais, porque senão, a partir de agora, com o avanço, com a aceleração da agenda dos financistas, é a sua vida, é a vida da sua família, é o seu bem-estar que está em jogo agora. Então, por favor, acorde para essa nova realidade, que é antiga, né? Uma realidade antiga. Mas é que o tempo urge, né? Falta menos de 3 meses para a eleição e a decisão é um plebiscito essa eleição. Exatamente, exatamente. Então é o seguinte, vai ter muita gente que nas vésperas da eleição vão falar assim, tem alguém para votar aí, eu não sei para quem votar, para deputado federal, deputado estadual. Aí essa pessoa tem uma parcela de culpa e não sabe, né? Ela não admite. E tem aquele que fala, não muda nada, eu não voto em ninguém. Esse é o estrago que a arma de comunicações do inimigo também, a grande mídia, fez na cabeça das pessoas. Bom, eu vou revelar aqui o segredo. O Marcelo Rossi, que eu considero um professor, e inclusive ele fica constrangido quando eu chamo de professor, né? Marcelo, você é responsável por muito da abertura da minha mente. Eu fico lisonjeado, mas, né? Então, mas eu tributo a você, ao teu trabalho, à tua inteligência e à tua disponibilidade de abrir esses comentários pra gente, né? Então, esse dia eu estava conversando com o pessoal de Santo André. Pô, eu sou fã do Marcelo Rossi e tal. Por quê? Porque, Marcelo, você contribui pra gente pensar. E eu sou um dos que foi agraciado de te encontrar na internet. E o Marcelo é pré-candidato. A gente não pode falar que é candidato, porque não aconteceu a convenção, ainda é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Então, é um excelente nome, um homem que domina a geopolítica, que conhece política, que tem um comprometimento com o país soberanista, né? Ele pensa em Brasil. Então é um excelente nome. Se você ainda diz, olha, quem vou votar e tal, defende as propostas do presidente Bolsonaro, está dentro do PTB, que é um partido, eu acho que hoje é o único partido estatutariamente de direita no país. Sim, tá lá as primeiras 3 palavras do estatuto do PTB, Deus, Pátria, Família. Acabou, não tem o que discutir. Hoje o PTB é um partido de direita, um legítimo e puro partido de direita. Literalmente. Tem os seus problemas, como todos têm, exatamente. Mas somos um partido, eu falo somos porque eu também sou PTBista. Bernardi também, e é pré-candidato a deputado estadual, não é, Bernardi? Sou pré-candidato a deputado estadual, mas pode ter uma reviravolta. Sim, aí ele nos próximos dias. A gente, de repente pode ser que ele concorra a outro cargo, né, vamos... Dependendo aí dos sinais do Palácio do Planalto. Mas eu sou pré-candidato. Por que eu sou pré-candidato? E eu quero que você fale por que você é pré-candidato federal. Mas eu vou falar de mim antes. Marcelo, eu tenho 16 anos de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu fui chefe de redação da TV Alesp por quase 10 anos. Então ali eu conheci bem as entranhas do poder, porque eu trabalhei para os 94 deputados. Então eu não tinha um deputado preferido, eu tinha que trabalhar para todos. E eu conheci como se formam as comissões, o que se fazem de negociações nas comissões. Eu conheci o processo legislativo. E depois eu fui assessor especial parlamentar de um dos principais deputados da Assembleia, que tem 30 anos de mandato, 32 anos, fecha no ano que vem. Eu conheci ali, então, as negociações e o que se tem lá dentro. E eu percebi, Marcelo, que tem muita coisa que nós, conservadores, deixamos passar. Que nós terceirizamos a política. Nós terceirizamos a educação dos filhos. Nós terceirizamos para cuidar da nossa vidinha simples. Nós terceirizamos tudo. E aí, agora eu acordo. Pô, homens de bem, mulheres de bem, não podem ficar fora da esfera de decisões de poder. Por isso que eu sou pré-candidato e vejo você um excelente nome para deputado federal. Eu fui convidado pelo Coronel Fontinelli, que é um sábio também na área da geopolítica, meu mestre, grande amigo do Dr. Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB, e né, eu fiz 2 lives com o Dr. Roberto Jefferson, lives de internet e tal, conversando com ele. Minha mãe era uma grande fã, é uma grande fã do Dr. Roberto Jefferson, há mais de 40 anos, desde a época do Povo na TV, né, que ele era o advogado do programa e tal, né? E teve aquela época também, o Jefferson foi ativo contra o impeachment do Collor, né? Porque quem derrubou o Collor ali foi a esquerda socialista, sim, né? Por causa de um Fiat Elba. Fiat Elba. E aí, depois a gente viu toda a Lava Jato, o Fiat Elba era uma
Era uma agulha. Uma agulha perto do que esses caras aí fizeram com o Brasil, né? Então, e aí eu aceitei o desafio. E é um desafio porque é o seguinte, vai te tirar do... Vamos lá, eu sou um analista, eu tô mandando os meus áudios, fazendo as minhas análises no canal, eu tô dentro, né, do que a gente pode chamar assim de um certo conforto ali, né? Digamos assim, eu não estou batendo de frente com muita gente, eu não estou lutando, eu estou esclarecendo as pessoas. Eu estou dentro de que as pessoas chamam de uma determinada zona de conforto. Eu pensei para aceitar esse convite, porque, cara, a minha vida é em São Paulo. Eu tenho a minha mulher, tenho os meus cachorrinhos, não tenho filhos. Não tem filhos? Não tenho filhos. Mas, poxa, eu vou ter que abandonar tudo isso para viver uma vida... né, terrível lá em Brasília, vou ir para uma guerra, para uma trincheira de guerra, a 1.000 quilômetros da minha casa, do seio do meu lar, tem que estar disposto à briga, né? Então eu pensei muito para aceitar esse tipo de desafio. E olha que tipo de briga que é, né? A gente está lutando contra um poder instalado há 40 anos no Brasil. É briga pesada, não é fácil, não é? Eu aceitei, né? Aceitei, agora fica... a cargo do povo, desse povo que me ouve, das pessoas que me conhecem. Eles têm a decisão soberana se o Marcelo Rossi servirá ou não para ir para Brasília, né? Como você falou, somos pré-candidatos. Vai ter a convenção, até o dia 5 de agosto, que é o prazo limite para a convenção, o partido vai decidir aí sobre as nossas candidaturas. Nem número nós temos. Né? Nós não temos nem número. Aí depois é com o povo. A partir daí, fica com o povo. É com o povo que vai escolher o que deseja para os destinos do Brasil. Entendi. É uma missão, né? É uma missão que a gente tem, né, Marcelo? Afinal de contas, você nunca concorreu, até onde eu sei. Não, essa é a minha também primeira. não. Sou neófito, tenho 37 anos de jornalismo. Nunca concorri a vereador. Concorri uma vez a síndico, né? Uma outra vez que eu fui aclamado síndico. Mas eu nunca concorri, não, com o que eu passei lá na Jovem Pan, no ano passado, né, com uma acusação de ser antissemita, uma coisa absurda num debate, né, que a Folha de São Paulo pinça, foram praticamente 13 minutos de debate com a Amanda Klein, e a Folha de São Paulo pinçou uma frase, método da esquerda, para cancelamento. Só que todo mundo que eles cancelaram estão se lançando candidatos. Então, estão indo para a política porque a gente não pode mais deixar, nós não podemos mais nos calar. Não dá. Não é, Marcelo? A gente tem que ir para o battlefield, para o campo de batalha, que é a política. É verdade. E eu queria falar contigo aqui, antes de nós encaminhar para o final, ainda temos tempo. Marcelo, o Brasil é um país muito rico. Eu falei aqui que nós temos capacidade produtiva... Não tem fim. Veja quanto roubaram do Brasil e o Brasil se recupera. O Brasil é de uma riqueza infinita. Mas assim, é infinita. Eu estava nos Lençóis Maranhenses, meu irmão, são 155 mil hectares que tem os Lençóis Maranhenses. É um deserto cheio d'água. Você acredita nisso? São dunas e dunas e dunas, embaixo um lençol freático com água limpa. A reserva de água que o Brasil tem, que é um outro bem fundamental para a humanidade. Não só reserva de água, os recursos naturais, biodiversidade da Amazônia, jazidas de nióbio. Tem uma jazida de olho, não é? De nióbio em São Gabriel da Cachoeira, embaixo de uma reserva Yanomami. Olha só, por que se demarca a reserva Yanomami? Essa jazida, segundo alguns geólogos, tem de 1,5 bilhão a quase 2 bilhões de toneladas de nióbio que podem ser extraídos só dessa jazida. Eu li certa vez que só de nióbio o Brasil tem uma reserva de 300 trilhões de dólares. Os minérios podem acrescentar aí um voo gigantesco no PIB do Brasil, que vai acabar, né, obviamente, refletindo no padrão de vida das pessoas. Mas nós temos um presidente soberanista Exatamente. Que não quer entregar para o globalismo. Desde que as pessoas façam as escolhas corretas, né, na política,
esses recursos vão acabar daqui a um tempo refletindo no padrão de vida das pessoas. E toda vez que você tem uma guerra como essa que está acontecendo no mundo, que é uma guerra de quinta geração, que agora virou bélica dentro do campo Ucrânia e Rússia, toda vez que você tem uma guerra, no final da guerra, potências ascendem e outras descendem, né? É sempre assim. E então pode ser que o Brasil, dependendo da lição de casa, dependendo do que o nosso povo escolher, o Brasil pode ganhar um espaço glorioso nesta nova ordem mundial que está nascendo aí com a queda da nova ordem mundial dos financistas, que é evidente, né? Eles querem nos empurrar para o buraco que eles estão caindo, a gente tem que se livrar disso, pelo amor de Deus, o povo tem que saber escolher dessa vez, né? Por isso ter bons deputados federais, excelentes senadores e o presidente a manutenção de um homem soberanista como o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tiver mais aliados, sucumbir, a caneta dele vai continuar, infelizmente, não tendo valor. Vai continuar perdendo para 400 mil votos, como esse caso aí que eu disse, a Rede, né? Que judicializa praticamente tudo o que ele tenta fazer e leva. O pior é que eles levam. O pior é que leva, né? Porque nós temos uma justiça que é injusta. Os veladores, os guardiões da Constituição guardam tudo menos a Constituição. Exatamente. Né? Nós estamos tendo aí, e até essa semana, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso foram convidados para participar, para explicar esse ativismo judicial na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, mas não vieram. Que a reunião aconteceu na terça-feira, eles não compareceram e mantiveram as suas viagens lá pela Europa, dando entrevistas, falando do Brasil que a gente não quer ver. Enfim, né? Eles mantêm a postura. A gente tem que aguardar aí o que vai acontecer nos próximos meses, né? A educação, Marcelo, a educação que nós temos hoje no mundo é a educação que vem um método prussiano, antes da Alemanha, de colocar o professor ali e o Estado escolher as disciplinas que o aluno quer estudar. Estou trocando de assunto. Que o aluno vai estudar. Quem escolhe o que você vai aprender é o Estado. Antigamente, a educação era homeschooling. Era o filho do rei aprendendo, os aristocratas ensinando seus filhos dentro dos seus castelos. Mas hoje nós temos a possibilidade de ter uma educação, voltar às origens. Porque Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores do passado não passaram por uma escola de uma universidade. Eles eram pensadores e recebiam suas educações dentro de casa ou com seus amigos. E a escola tem, em vez de formar, tem deformado a cabeça dos nossos jovens. Eu estou vindo do Maranhão, dentro do Centro Acadêmico Paulo Freire, né, que a universidade as universidades foram tomadas. Eu já diria, Marcelo, que as universidades brasileiras públicas já foram privatizadas. E por quem? Foram privatizadas para partidos políticos, o PCdoB, o PSOL e o PT. Que tem, lá no artigo 207 da Constituição, ali preconiza que as universidades têm autonomia. Elas são autônomas para escolher o seu método. E elas foram tomadas e viraram forma de formar pessoas influentes. E aí incluem todos os professores que passaram por lá. Eles acabam... Se você não defender uma tese conforme a banca quer... Se você não defender o seu trabalho de conclusão do curso, que é o pensamento da banca, você não passa, você não conclui o seu curso. E aí nós temos formação de muitos advogados que viram bacharéis de direito, que viram delegados de polícia, viram promotores de justiça, viram advogados criminalistas, viram juízes, viram desembargadores e, por que não, ministros do STF. E no final todos eles são apenas papagaios, onde o dono são os banqueiros, os financistas, que querem que esses papagaios repitam a frase que eles digam. Diga isso, louro. O papagaio repete. Ou seja, né, alguém está escolhendo como a cabeça das pessoas deve pensar. Quem são esses que estão escolhendo como a cabeça das pessoas devem pensar? Isso é que todos nós temos que pensar, né? Quem é que escolhe como você vai pensar? Muita gente fala, eu tomo as minhas decisões, eu penso, eu que faço as minhas escolhas. Não,
você é influenciado pelo meio que você se encontra, pelas informações que você recebe. Como é que você nutre o seu cérebro? Exatamente. Logo, a escolha não é sua. Você não foi atrás da informação verdadeira, como é que a escolha vai ser sua? Ô Marcelo, eu sei que você é músico, né? Mas você gosta, né? Roqueiro. Gosto. Marcelo, esse dia eu de carona, indo para Valinhos, com um amigo, e aí disse assim, e pensar que até a música que a gente gosta, também não fomos nós que escolhemos. Na verdade é o seguinte, eu até estava falando com um amigo sobre isso. Eu acredito que muitos desses conjuntos, vamos falar do rock, você tocou aí, os conjuntos eram espontâneos no início, só que acabaram servindo a muitos propósitos dessa gente. Entrou pro dinheiro, o dinheiro mas entrou é mais como a futebol nível do, também, é, né? mais Quem a, manda é o dinheiro. É, mais a nível do comportamento do que da música. Só que chegou um momento, cara, que os grandes ídolos do rock também casaram, constituíram família e começaram a pensar de maneira, né? Aí, cara, o cara começa a pensar, eles cortam, eles tesouram, né? Eles cortam. É pra cantar, não é pra pensar. Aí acabou, aí trocaram. Não troca porque esses aqui já não servem mais. Marcelo, muito bom, cara, esse nosso bate-papo aqui. Legal. O Podcastionar. Marcelo, eu queria que você falasse dos teus canais aqui, dá os teus contatos que você pode usar, até porque agora nós estamos numa corrida aqui contra o tempo, são 3 meses até as eleições. Os dois são pré-candidatos. Eu tenho o meu canal principal, Geopolítica e Operação Retomada, e tem um canal secundário, Geopolítica e Comuno Socialismo. Por que tem esse nome, né? Porque eu comecei uma série, porque eu também trabalhei uma época como produtor de vídeos, né? Eu fiz o documentário dos militares de 64 com a visão dos militares, né? Pô, fiquei 5 anos trabalhando ali nessa parada, né? Eu entrevistei mais de 55 pessoas, militares de alta patente, juristas famosos, o doutor Ives Gandra, doutor Ribas Paiva, né? E nesse meu caso de ficar aí produzindo documentários, eu criei um canal que é esse Geopolítica e Comuno Socialismo para hospedar uma série que eu estava produzindo chamada Tragédia, Morte e Fracasso em 100 anos de comuno socialismo, que, para quem não sabe, os comunistas completaram 100 anos de poder em 2017, né? Tudo começou em 1917 lá na Rússia, que virou União Soviética. E eu tenho 5 episódios já dessa série lá no canal. Tudo lá franqueado? Disponível para quem quiser assistir de graça, tudo de graça, né? Conhecimento gratuito. Com uma nova visão da história, né? Uma visão que as pessoas nunca pensaram, né? Elas acreditam em tudo que diz, mas não questionam. Então tá lá 5 episódios, né, que começa ali falando sobre o que é socialismo, depois a gente fala sobre a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa, a intentona comunista no Brasil, etc. Mas está lá disponível para quem quiser assistir. Basicamente YouTube, mas você também é forte no Facebook, Instagram, Eu abandonei o Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter. A minha rede social favorita hoje é o YouTube e o Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, Geopo MRS, né, o Geopolítica e Operação Retomada no Telegram, tem quase 45 mil pessoas lá. Eu não gosto das redes do Zuckerberg, né? Do Instagram, do Facebook. Mas eu uso o WhatsApp. Marcelo, a gente tem que estar lá. Tem que falar para o público que está lá. Tem gente que está lá, a gente tem que abrir a mente olha só, das pessoas. Não existe mais interatividade no Facebook. Você tem 5 mil pessoas lá, você fala, vem 100 pessoas interagir com você. Mas tem as páginas, né? As páginas de eu não sei que fanpage. tipo de algoritmo que eles criam lá, que eles vão travando tudo. Então, eu não gosto. Eu gosto do YouTube. Mas esse é o Marcelo Rossi, um cara que eu tenho uma admiração gigantesca, tenho um carinho impressionante e deposito confiança nele. Até porque recíproco, meu caro Bernardo. Meu irmãozinho, se esse cara virar deputado federal, é pré-candidato hoje, a gente tem que falar isso. Eu acho que São Paulo estará muito bem representado na Câmara dos Deputados e pelo conhecimento que tem, pelo compromisso que tem com o Brasil, com as coisas mais corretas, né? Porque nós, quando fala de direito, né? Nós somos da direita porque nós queremos as coisas direitas, as coisas certas, né? Até porque o esquerda em espanhol e em italiano é sinistro. Veja, o que a gente vai falar? Vamos falar de ideologia de esquerda e direita. Vamos pensar em ideologia pura. A esquerda fala assim, a direita quer oprimir o pobre. Não é assim.
a gente também quer que todos tenham oportunidades, né? É que hoje no Brasil a esquerda inteira está comprometida com os ideais da nova ordem mundial. Ela pode até ter rompido com a nova ordem mundial, como é o caso dessa esquerda marxista. Ela rompeu para ela ser a nova ordem mundial. Então, ou seja, eles querem dar um chapéu naqueles que financiaram eles no começo. Está entendendo? É literalmente isso aí. Ou seja, você vai viver, você vai trocar os 6 por meia dúzia. 6 por 3. Eu acho que é 6 por 3. Exatamente. Né? Marcelo Rossi, obrigado. Eu que agradeço. Com a gente, né? O Podcastionar é esse programa que vai ao ar todas as semanas aqui no meu canal, no Bernardi TV. E você, como é que você me encontra? Claro, Bernardi TV, o canal aqui no YouTube, mas também no Facebook, José Carlos Bernardi, que é o meu nome, e no Instagram e Twitter, você acha lá como @BernardiTV. Tem no Quai também e também tem no TikTok. Mas eu sou bem mais forte, eu gosto de dizer que eu sou o meu fígado, eu exponho ele mais no Twitter. E o Instagram é uma coisa mais bacaninha, assim, uma imagem bacana. Gente, brigadaço e obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço a todo mundo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.